Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Da cirurgia oral menor a grandes traumas. Para isso, trouxemos o professor Ricardo Matos, que nos esclarecerá sobre esses assuntos no podcast de hoje. Seja bem-vindo, professor Ricardo Matos. Muito obrigado, Maurício. Prazer imenso estar aqui hoje, inaugurando, pelo menos de minha parte, essa sessão de podcast aqui de vocês. Queria parabenizar, não só você, como a Soraya, pela grande realização de um grande sonho que foi a construção dessa unidade aqui. A gente participou desde o início, desde o início de todos os perrengues que a gente precisou passar para a gente conseguir estar aqui hoje. Então ninguém melhor do que você sabe a importância da gente começar com essas gravações aqui. Que é uma alegria. Muito obrigado. E é uma honra muito grande poder fazer parte disso. Então, antes da gente dar a introdução aqui ao nosso bate-papo, sobre a sua especialidade, eu creio que o pessoal gostaria de conhecer um pouquinho de quem é o Ricardo Matos, por que odontologia, e logo em seguida, por que a cirurgia bucomaxilofacial? Essas histórias são bastante longas, A vida acaba que vai levando a gente, nas direções que ela quer e a gente vai se adequando aí no meio do caminho. Eu comecei a fazer odontologia talvez por um estímulo da minha prima, que era a única dentista da família, e eu sempre fui muito apegado à minha prima. Coisa pessoal mesmo. A Simone, A Simone da radiologia, exatamente. Então eu lembro bem ela ainda no primeiro período da faculdade, com aqueles materiais em casa, material de anatomia, e eu frequentava muito a casa dela e aquilo me animou. Então, só de ter a minha prima como estudante de odontologia, como referência, aquilo foi me animando, eu fui achando aquilo bacana. Isso eu era bastante jovem ainda. Então, na verdade, nunca passou muito pela minha cabeça fazer outra coisa que não fosse a odontologia. Não que eu conhecesse outras áreas, eu não conhecia, nem a odontologia eu conhecia. Só que aquilo, de certa forma, me animou e eu fui pensando dessa forma. Entrei na faculdade, quando chegou a minha hora, finalmente, e durante a minha formação, a gente vai conhecendo as diversas especialidades dentro da odontologia, que a faculdade, na verdade, o que ela faz não é muito mais do que isso, é mostrar aos estudantes quais são as grandes áreas de atuação. E você fica com uma formação bastante superficial em cada área da especialidade. E quando foi lá para o quarto, quinto período, eu lembro que eu ouvi falar sobre cirurgia, especificamente sobre cirurgia bucomaxilofacial, Porque a cirurgia oral a gente ouvia falar ainda na faculdade, era uma coisa mais comum, mais palpável, mas a cirurgia bucomaxilofacial não era uma coisa rotineira. Não é tema geralmente de graduação. Exato, não é. E naquela época, o que acontecia? Naquela época a gente não tinha celular, não existiam redes sociais, então as informações eram muito difíceis da gente conseguir ter. E escutando aquilo de certa forma me despertou um interesse, já que era uma das áreas que a gente não via dentro da faculdade. E me fez correr atrás de algo que pudesse me mostrar o que fosse a especialidade, o que me levou ao Hospital Universitário. O Hospital Universitário Antônio Pedro é um hospital vinculado à Universidade Federal Fluminense, que foi a universidade que eu me formei, e eu fui buscar um plantão, eu fui procurar um plantão noturno, que era o horário que eu tinha, para poder entender como é que era aquilo, como é que funcionava e tentar saber se eu ia me encaixar naquela área. Buscando o hospital universitário, eu cheguei lá à noite, bati a porta, dentro já do setor de cirurgia bucomaxilofacial, passei pela emergência, para mim já foi um ambiente completamente diferente, porque o aluno de odontologia e até o próprio dentista já formado não está muito habituado ao ambiente hospitalar. É verdade. Já é uma área comum, Exatamente, é uma área meio que inóspita para o dentista. Então, naquela época, mais ainda. Então, eu entrei, passei pela emergência. Eu lembro que a cirurgia bucomaxilofacial ficava no final do corredor da emergência, a gente passava por vários pacientes internados, aquilo já me chocou um pouco, e bati a porta, e quem abriu a porta para mim, que eu não fazia a menor ideia de quem era à época, era o professor Silvio de Moraes. Então, ele me recebeu, me atendeu, tive o primeiro contato ali com a salinha da bucomaxilo, não entendia muito bem como funcionava, até que começaram a chegar os primeiros pacientes, a gente começou a atender os primeiros pacientes, e aquilo me surpreendeu profundamente. Então, até esse momento foi interessante, porque uma das minhas grandes animações na faculdade era a endodontia.
Eu estava animado, em fazer endodontia. Da endodontia para cirurgia. Tudo a ver, né? Então eu comprei materiais. Eu lembro que eu caprichei meu material de endodontia, comprei caixinha, separei tudo, montei tudo ali na minha cama, estava arrumando, falei pro meu irmão, vou fazer endodontia, isso aqui é maravilhoso e tal. Quando eu comecei a entender o que a cirurgia bucomaxilofacial fazia, não no primeiro plantão, obviamente, mas à medida que aquilo foi andando, as semanas foram passando, aquilo me encantou de uma certa forma, que a única certeza que eu tinha era que eu não ia fazer mais nada da parte clínica tradicional da odontologia, que eu queria muito me dedicar àquilo. Aquilo realmente me encantou, né? Existe um bordão na cirurgia que as pessoas falam, que é verdadeiro de certa forma, que não é você que escolhe a cirurgia que escolhe você. Isso acaba sendo verdade, porque você acaba vendo, né, dentre os estudantes que ou você adora a cirurgia ou você odeia a cirurgia. Dificilmente você tem um meio termo. Você vai ter um profissional que eu quero abrir um pescoço ali de vez em quando. Não existe isso. Então, ou você faz o que você gosta ou você muda de área, o que não tem nada de errado, né? Eu não estou puxando a brasa para minha sardinha da especialidade. Acho que até porque existe uma coisa chamada vocação. Exatamente. Né? Então, assim, as paixões podem estar na endodontia, podem estar na periodontia, na prótese, na dentística, não importa. Eu acho que o que importa é você realmente dedicar a maior parte do seu tempo e atenção ao que você realmente mais gosta. Até porque se aquilo vier a fazer parte do seu trabalho no futuro, você vai fazer aquilo todos os dias. Então é melhor que você faça, né, com amor, com carinho, com dedicação, uma coisa que você acorde e saiba que você vai fazer com prazer, do que fazer alguma coisa forçada e na ilusão que muita gente pensa eventualmente que determinada área dá dinheiro, né? E nada dá dinheiro, né? Pai e mãe às vezes dão dinheiro quando podem, o resto ninguém dá dinheiro. Para você ter dinheiro, você tem que ralar muito. Eu acho que a remuneração do profissional, independente da especialidade que ele opte fazer, né, e no seu caso aqui a cirurgia, ela acaba vindo como consequência de um bom trabalho, né? Eu creio que em todas as profissões, né, você tem profissionais que vão ser melhor remunerados e profissionais que não serão tão bem remunerados. O sucesso da profissão vai de cada um, né? Sem dúvida. E o estudante ele é muito mal condicionado a escolher a área de atuação de acordo com os profissionais que ele conhece, se tem dinheiro ou não. Isso é um grande equívoco, isso é um grande erro. Você vai ter profissionais com dinheiro, né, vamos dizer assim, com bastante dinheiro, e profissionais com uma condição mediana ou até com uma condição bastante simples. Em todas as áreas, em todas as especialidades, você vai ver isso. E são muitas variantes que fazem com que isso aconteça. E quando o tempo vai passando e você vai conhecendo as pessoas, as histórias, né, você vai amadurecendo na profissão e na vida, você vai entendendo que o dinheiro não é definitivamente um sinônimo de sucesso profissional ou não. Eu conheci muitos profissionais maravilhosos que do ponto de vista financeiro eram bastante humildes. E por outro lado, conheci e conheço profissionais que do ponto de vista técnico são bastante simplórios, né, se é que a gente pode dizer isso, e do ponto de vista financeiro são bastante abastados. Então, o dinheiro nem sempre vem da sua atuação profissional. Muita gente tem dinheiro de família, de investimento, de outros setores. Então, o aluno não pode se enganar e achar que determinado profissional de tal área tem dinheiro, então significa que aquela área vai dar dinheiro. Esse é o primeiro grande erro, né, de você escolher uma área baseado apenas na parte financeira. Certo. Mas a gente também não pode dizer que, veja, hoje, na tendência de mercado, né, das especialidades da odontologia, a cirurgia bucomaxilo ainda é uma das especialidades que desponta no mercado em termos de sucesso profissional. Né? Sim, sem dúvida. Assim, eu não vou reclamar, né, da vida, das oportunidades que eu tive até então. Mas assim, os caminhos realmente são muitos, né? Os caminhos não são prontos, né? Não cabe ao profissional apenas em determinado momento da vida, vou para a esquerda, vou para a direita ou sigo reto. Não é bem assim, né? A gente vai botando ali os nossos... Vai calçando a frente, né? E a gente vai fazendo o nosso caminho. E dependendo do que aconteça, dependendo da nossa dedicação, algumas portas vão se abrindo e a gente vai optando por determinados caminhos. Para mim, eu sou um profissional que fui, vamos dizer assim, massacrado pela vida, pela minha formação na parte de trauma. O trauma sempre me perseguiu, né? Ou eu persegui o trauma, não sei. Né? A minha formação começou pelo trauma. Eu sou entusiasta do trauma, eu gosto muito do trauma.
e a minha formação maior foi em trauma. Então, claro, a cirurgia oral faz parte da formação do cirurgião maxilofacial. Tem gente até que fala, vocês fazem esses traumas enormes aí, então tirar dente para vocês é uma coisa muito fácil, muito simples, né? Existe essa mística, e na verdade isso não é uma verdade, né? Entre nós a gente conversa muito, que, cara, às vezes eu prefiro 1000 vezes fazer uma fratura de mandíbula do que tirar um dente incluso. Né? Tem dente incluso que dá muito mais trabalho, e não é só dente incluso não. Existem as extrações que as pessoas chamam de extrações simples, que eu nem gosto de usar esse termo, mas existem extrações rotineiras em consultório que dão um trabalho, uma mão de obra, que eu preferia estar diante de uma fratura de crânio, de órbita, do que estar diante de determinados dentes. Então, assim, só quem vivencia essa rotina que tem uma ideia exata de como a coisa realmente funciona. Então, mas o profissional Ricardo, pelo tempo de convivência que a gente tem com esse profissional, a gente percebe que o Ricardo é um profissional eclético, né? Da extração simples aos grandes traumas, né? E a gente tem isso muito claro na tua atividade, tanto ambulatorial quanto hospitalar. Como é a vida dentro do hospital, Ricardo? Muita gente não conhece, gostaria de saber, e na oportunidade de escolher a especialidade de cirurgia, bucomaxilo, né, de se caminhar para o trabalho em ambiente hospitalar. Qual é essa diferença de ambulatório para ambiente hospitalar? Olha, mais uma vez eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito do ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar é um ambiente muito rico, é um ambiente em que você aprende muito, em que você vivencia e amadurece bastante, porque você vive inclusive histórias de vida, né? Dos pacientes que chegam na emergência, dos familiares, né? Você aprende o que é problema de verdade, o que é uma dor de verdade da família, que quando você está atendendo um paciente vítima de trauma, seja qual for o tipo de trauma que o paciente chegue, agressão física, projétil de arma de fogo, acidente automobilístico, motociclístico, acidente ferroviário, seja o que for, não importa. Você está atendendo esse paciente, existe uma família aflita lá fora, né? Não é só o paciente. Então você começa a entender as relações humanas com uma profundidade, uma dimensão muito maior do que você fazia quando você estava dentro das 4 paredes do consultório. Então isso eu sempre falo para os alunos, que eu acho que deveria ser obrigatória a presença do acadêmico de odontologia no mínimo 6 meses a 1 ano dentro de uma grande emergência, para que você... Na área de trauma. Na área de trauma, exatamente, para que você comece a dar outro tipo de dimensão e valor às situações de emergência. Veja bem, o dentista é um profissional de saúde. Sim, né? E claro. Você atende pacientes que em maior ou menor grau estão em vigência de dor, né? E o paciente... suscetíveis a diversos problemas. O paciente, quando está com dor, ele se transforma. Quando você atende um paciente na emergência, que ele está desesperado, ele é um paciente, ele é capaz de te xingar, de gritar com você. Depois que você resolve tudo, ele tem alta, vai embora, quando ele volta no ambulatório, no acompanhamento, é outra pessoa, é um doce, te pede desculpa, ou não lembra do que aconteceu. Então você... traz uma lembrança de agradecimento. Exatamente. Então, você atender um paciente nessas condições, você tem que estar muito no lugar do outro. E eu já estive no lugar de paciente algumas vezes, graças a Deus não de trauma, né? Mas quem já esteve do outro lado da história, quem já esteve deitado na maca precisando ser operado, já passei por isso 4 vezes. É mesmo? Né? Já passei por isso 4 vezes, então a gente sabe bem, né, a responsabilidade que o profissional que está te atendendo tem na mão. Né? O seu conforto, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua segurança depende daquele profissional que está ali. Você fica completamente entregue. Então, o dentista que está dentro do consultório, ele precisa vivenciar isso um pouquinho para poder se colocar na posição do paciente e você até conseguir tratar os pacientes de forma mais tranquila. A gente vê dentistas, às vezes, recém-formados, ou não importa, que tenha muito tempo, mas que nunca tenha passado por uma experiência dentro do ambiente hospitalar, que às vezes se assustam demais com determinados casos clínicos, que quem vivenciou ou quem vivencia o ambiente hospitalar já não se assusta tanto. Então, um sangramento, por exemplo, dou um exemplo aleatório aqui, um pequeno sangramento pós-operatório de uma extração dentária. Tem dentistas que às vezes ficam muito assustados com aquilo e às vezes até encaminham o paciente para o hospital, achando que vão ter outros problemas maiores e tal. Os profissionais que passaram por um período de treinamento em ambiente hospitalar já lidam com essa situação de outra forma, de uma forma muito mais tranquila, porque sabem que aquilo ali
não é nada de muito vulto, não é nada muito importante, né, do ponto de vista de gerar problema clínico, que eu estou falando. Claro. Então já começa a entender isso como uma rotina. Exatamente. Um procedimento de não ser um procedimento de alta complexidade. Exato. Então, sim, você consegue oferecer ao seu paciente um tratamento muito melhor porque você atende ele com mais calma, com mais segurança. E quando você passa isso para o seu paciente, ele fica mais tranquilo. Paciente mais tranquilo, paciente mais controlado, paciente com a pressão mais controlada, paciente menos ansioso, paciente com menos risco de complicação. Então, eu acho que você desenvolver esse potencial de entender a gravidade de certas situações é muito importante para uma pessoa que está se formando na área da saúde como odontologia. Mas existe a possibilidade, Ricardo, dos alunos de graduação terem essa experiência no hospital como profissionais da cirurgia bucomaxilofacial atualmente? Olha, Maurício, existe. Mas hoje em dia, infelizmente, é até interessante você me perguntar isso, porque a gente recebe muitas essas perguntas, né, no Instagram, no WhatsApp, o tempo todo. Até para que as pessoas que estejam na graduação tenham essa abertura e através do nosso podcast, tomem conhecimento disso. Exato. E possam procurar para esse Exato. tipo de estágio. Tem alunos que se interessam. Como eu falei no início, por exemplo, né, eu fui ao hospital, bati a porta, fui atendido e assim fiquei. Hoje em dia, por várias razões legais, administrativas, a burocracia é muito maior do que era antigamente. Antigamente não havia vínculo nenhum. Você ia lá, batia a porta, ficava no plantão, acompanhava e estava tudo certo. Hoje existe um trâmite dentro do hospital. Né? Hoje tem lei do estagiário. Hoje você não pode pegar qualquer pessoa e colocar, né, qualquer pessoa que eu digo, mesmo alunos de odontologia, você não pode pegar e colocar dentro do hospital para acompanhar. Eu adoraria, né? Deixo aqui logo bem claro para todas as pessoas que eventualmente me pediram isso. E eu dei mais ou menos uma explicação parecida com essa. Que é uma negativa. Exatamente. Né? Não é porque ele não quer, se fosse outro deixava, não é assim. Vontade, não se trata de uma vontade. Não se trata disso, até porque o nosso maior interesse... Legal. Exatamente. E quem está lá no plantão, ou enfim, quem é o responsável pelo serviço, o maior interesse que tem é de colocar os alunos justamente aqueles que querem, aqueles que pedem e querem. Porque hoje acaba que esses alunos só entram nas unidades hospitalares, a maioria das vezes, com contratos, né, com acordos entre o Estado, o município. Infelizmente, para não gerar vínculo empregatício. Exatamente, né? Essa é uma das questões. Então acaba que vira um contrato e vira até uma certa obrigação. Então você tem que receber determinados alunos em quantidade e às vezes a gente recebe alunos que não têm interesse na área. Então é um pouco delicado. Te confesso que isso é uma situação hoje que não é fácil, mas devagarzinho, à medida que as coisas forem andando, a gente vai sempre tentando prestigiar aqueles que têm mais vontade e interesse real de participar da área cirúrgica. Com certeza. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já adiantou, né? Eu ia perguntar quem te inspirou, quem foi sua referência dentro da cirurgia, mas você já adiantou aí. Isso é uma grande covardia, né? Dizer isso. Na verdade, eu preciso até falar mais um pouquinho, porque eu adoro contar essas histórias, eu acho bacana, porque são verdadeiros anjos que a gente tem na vida, né? Cada um que seguiu a sua área aí sabe que, né, toda área você pode dar a sorte, né, de ter um anjo da guarda ou mais de um. Eu tive mais de um. Eu tive a sorte muito grande de ter batido a porta lá e falar do professor Silvio de Moraes, que eu considero, para mim, foi meu grande pai profissional, né? Foi a pessoa que profissão, um grande amigo, exatamente. Né? Só que eu só descobri isso depois, né? A parte profissional eu não sabia quem era. Então, assim, aí cada um acredite como quiser, né? Se foi coisa divina, se foi sorte. Eu acredito no lado divino. Exatamente. Eu também acredito nisso, mas acredito também numa coisa que todos aí têm que estar muito ligados, que é você fazer a sua parte. Né? O professor Silvio não caiu de paraquedas em cima de mim no meio da rua. Eu fui até ele. Sim, né? Então, de certa forma, eu fiz a minha parte. A minha parte foi buscar o caminho. Eu fui buscar, né, o aperfeiçoamento, eu fui me interessar pela área. E talvez, né, como, né, talvez Papai do Céu, né, que saiba, né, das nossas vontades, das nossas índoles, e fale, não, esse cara aí talvez nesse momento precise dele. E eu precisava, porque eu precisava de correção de rota, né? Eu precisava de uma pessoa que naquele momento foi quem me colocou ali no lugar. Eu até então podia achar que cirurgia era algo que, bacana, mas na época não tinha rede social, não tinha nada disso, esquece. Mas hoje em dia tem muita gente que quer estar nesses lugares para fazer selfie, fazer postagem, sim, claro. E tirar ondinha de que está numa situação.
Isso não era verdade. Não tinha selfie. Meramente marketing pessoal. Exatamente, né? não tinha exposição, Diferente, né? não tinha nada disso e eu era conduzido ali com mãos de ferro. Sim. Né? Só eu e quem estava lá comigo sabe que a gente passou na mão dele. Até porque muitos sempre confundiram, né, a rigorosidade Sim. do Silvio, Sim. né, com austeridade. Exatamente. Né? Exatamente. O fato dele ser uma pessoa rigorosa, né, transformou todos aqueles que passaram por ele em bons profissionais, porque aqueles que entenderam o recado do Silvio trilharam um bom caminho. Exatamente. Os que não entenderam acabaram desistindo Exatamente. no meio do caminho. Né? Olha, Maurício, muitos profissionais aí, até de bom padrão, né? A gente fala muito dos profissionais bons, a gente entende isso como um bom profissional do ponto de vista técnico. O Silvio me mostrou que a questão não é essa. A questão é muito mais do que técnica. Para você formar um profissional, não adianta você ensinar para ele como que faz incisão, como que reduz fratura, como que faz osteossíntese. A questão não é essa. Todo o trabalho de qualquer pessoa em qualquer lugar exige relações com o paciente. Ele me ensinou muito a respeito disso. Como lidar com o paciente de forma séria, de forma profissional, de forma humano, né? De forma firme, de forma humana. E o principal também, que a gente sabe que não é fácil, principalmente no meio hospitalar, é você saber lidar com outros profissionais. Sim, se posicionar, postura profissional. Esse é outro problema que os dentistas têm muito hoje em relação a alguns receios, às vezes até medo mesmo, insegurança de conversar com médicos, com enfermeiros, com nutricionistas, com fisioterapeutas. Eu morria de medo. Como é que eu ia entrar numa sala dentro de um CTI, por exemplo, num round e falar de igual para igual. E falar de igual para igual, discutir casos clínicos e condutas com um monte de médico, intensivista, plantonista, seja lá do que for. Então, isso no início é muito inseguro, isso é muito difícil. Eu entendo, é uma barreira que a gente precisa passar. E nesse ponto, o Silvio foi muito categórico e fundamental na minha vida. Ele me ensinou a me posicionar de uma forma extremamente séria, nunca me colocar de forma inferior aos outros profissionais, porque isso é uma realidade. Nós não somos inferiores a ninguém. Não somos superiores, mas também não somos inferiores a ninguém. Cada um na sua área. O que eu aprendi é uma coisa muito simples. Domine, na medida do possível, o que você faz, a sua área, esteja seguro do que você está fazendo. Para que você possa se posicionar exatamente, de maneira segura. Eu lembro muito bem uma vez que eu fui, a primeira vez basicamente que eu fui falar em público, fui dar uma aula, uma palestra. Eu era bastante jovem ainda e estava muito inseguro. Quantos anos, Ricardo, de estrada hoje? Já são, né, desde a formatura são 23 anos. Isso aí. Eu comecei ainda acadêmico, então eu conto do ano 2000, né, basicamente, porque foi quando, no ano 2000 foi quando eu comecei a viver o hospital 24 horas por dia. Então são 20 e alguma coisinha de anos. Então eu lembro que eu fui falar um pouquinho, ele falou, olha, claro, você não sabe muito sobre cirurgia ainda, mas o tema que você vai falar, você precisa saber muito. Ele me fez dominar. Ele me fez estudar aquilo e falar aquilo para ele vários dias, várias semanas seguidas. Aí quando chegou perto do evento, eu lembro que ele falou para mim, olha só, fica tranquilo. E ele tem um jeito muito assim, né? A gente se identifica muito, porque a gente se acha parecido no jeito de ser. O Silvio é fantástico. E ele falou para mim, não que eu seja, eu não sou. Não, ele é. Mas vocês têm, vamos dizer assim, traços de personalidade. A personalidade, sim. Parecidos. A personalidade é muito parecida. Um dia, se Deus quiser, eu quero ter metade do conhecimento que ele tem. Estou rezando para tentar chegar lá. Como dizia um falecido tio meu, a modéstia é a moldura do conhecimento. É isso aí. Eu lembro que ele virou para mim e falou assim, olha, fica tranquilo, porque você vai falar sobre esse assunto. Ninguém sabe desse assunto mais do que você lá naquele dia. Só eu. Eu não vou te sacanear, então fica tranquilo que se você dominar o assunto, você fala lá que vai ficar todo mundo quieto, que você vai ser o cara que mais sabe, depois de mim. Então quem conhece ele sabe que isso é bem característico. Eu levava na brincadeira. Aproveitar, deixa aqui. Eu gostaria de mandar um grande abraço para o Silvio. E Silvio, a gente aguarda uma visita sua aqui na nossa Ele vai estar aqui um dia, se Deus quiser, nós três juntos. Silvio, você é uma pessoa muito querida. Bora no coração da gente aqui. Com toda certeza. Ricardo, eu queria aproveitar que a gente falou de cirurgia de ambulatório, falamos de trauma, mas só um instantinho, eu não posso deixar de falar, só um minuto. Eu estava falando do Silvio.
Mas na verdade é porque eu estava concluindo. Exatamente. Eu estava concluindo isso aí. Do que você ia falar em exatamente. Então, quando eu conheci o Silvio, e ele me levou para esses destinos aí, começou a me levar para o serviço privado dele, comecei a acompanhar as cirurgias, aí fiquei mais maravilhado ainda. E quando ele me levou para o serviço privado dele, lá eu conheci quem? O Alexandre Mauridia de Paula Afonso. Não podia ser diferente. Então o Alexandre, quem conhece ele, como você conhece, eu conheço ele há 24 anos, você já vai 30 e tal. Então assim, quem conhece o Alexandre sabe a pessoa maravilhosa que ele é, o ser humano incrível, poucas pessoas são tão boas quanto o Alexandre. Eu conheço calmo, isso. Né? E calmo. É a calma em pessoa. Isso para um cirurgião é fantástico. Isso para um cirurgião é fantástico. O mundo pode estar desabando porque ele está ali querendo terminar o trabalho dele da melhor forma possível. É um cara altamente competente, altamente qualificado, opera de tudo. Então, através do Silvio, eu acabei conhecendo o Alexandre, que foi um outro anjo que me ensinou muita coisa. E na época o Roberto Gomes, que hoje é o atual chefe de serviço do Hospital Lourenço Jorge, que na época era um jovem cirurgião ainda, bastante jovem, ele é um pouquinho mais antigo do que eu, mas para mim na época, qualquer 2, 3 anos a mais de experiência já fazia muita diferença. Então eles três para mim me ajudaram muito, eles foram grandes referências e são até hoje grandes referências profissionais, eles me inspiram muito. Então eu acho o seguinte, quando você está no lugar em que você é o melhor daquele lugar, tome cuidado, você está no lugar errado. Eu gosto sempre de estar no lugar em que todo mundo é melhor do que eu, e lá é assim, para mim lá todo mundo é sempre melhor do que eu, então eles estão me inspirando a todo momento, cara, eu preciso chegar ali pertinho deles, são pessoas incríveis, hoje, além de grandes profissionais e professores que eu tive, hoje são amigos, né? São verdadeiramente amigos que a gente leva para a vida, e isso é que é muito bacana. Agora sim a gente pode avançar o tema. Então, a gente falou aí de cirurgia de ambulatório, falamos do trauma no ambiente hospitalar, mas a gente também não tocou no assunto hoje que está muito em voga, né? São as cirurgias estéticas de face, né? Como é que está isso hoje, Ricardo? Eu sei que na ortodontia, os ortodontistas trabalham muito em parceria com os cirurgiões bucomaxilo, né, no quesito de cirurgias ortognáticas, né? Mas além das ortognáticas, hoje nós temos correções de face, né? Como é que está isso hoje, essa relação desse tipo de cirurgia com os cirurgiões bucomaxilo? Olha, Maurício, a parte de cirurgia estética é um capítulo, né, vamos dizer assim, diferenciado. Porque essas cirurgias estéticas, quando a gente fala em estética, isso envolve muitos conceitos diferenciados. Porque se você faz cirurgia ortognática, as pessoas falaram assim, não, ele não faz estética, ele só faz trauma. Quem disse que trauma não é estética? Ah, sim, claro. Você está aí hoje desse jeito, né? Todo bonitão, sofre um acidente. Você de um segundo para o outro, uma fração de segundos, você pode ficar todo deformado. Isso não dependeu da sua vontade, né? Aconteceu. Então você, quando vai ser operado, o seu desejo maior, além de você ficar bem, ficar vivo e funcional, é você ter uma estética o mais próximo possível do que você tinha a milésimos de segundos antes do acidente. Então o cirurgião que trabalha com trauma, sim, ele trabalha muito com estética. Esse bom senso para resgatar aquilo da melhor maneira possível quando o paciente antes de sofrer o trauma. Exatamente. Uma coisa é você hoje falar, olha, eu quero melhorar um pouquinho meu nariz, eu quero melhorar aqui um pouquinho a minha pálpebra, seja o que for. É um desejo seu. Agora, existem as demandas estéticas que são impositivas. Você se acidentou, você não quer ficar mais bonitinho do que você era antes. A ideia não é essa. Você só quer ficar socialmente bem, aceitável, e você se aceitar e você ficar saudável. Então, quando a gente trata um paciente, é claro que não dá para a gente fazer milagre, né? Você faz sempre o melhor possível. Mas muitas das vezes o cirurgião precisa ter determinados conhecimentos para você poder dar uma melhorada, uma refinada na estética pós-trauma. São as cirurgias reparadoras, são as cirurgias reconstrutivas. E essas são muito importantes. Então o cirurgião bucomaxilofacial que não tenha uma boa noção de rinoplastia, não estou dizendo rinoplastia estética eletiva, estou falando de rinoplastia reparadora, né? Se você não sabe tratar e operar bem a região periocular, periorbitária, para manejar bem os tecidos moles de pálpebras, né? Pavilhão auricular e por aí vai, se você não tem uma boa noção de tratamento desses tecidos, você simplesmente tira do paciente a possibilidade de ter um resultado melhor. Então, quando a gente, de alguma forma, né, quando as entidades aí, eventualmente, né, querem proibir o dentista, né, de ter acesso a um determinado tipo de curso
que vai melhorar a parte técnica dele, você não está impedindo o dentista de se aprimorar. Em última análise, você está impedindo o paciente de ter um resultado mais adequado. A gente está privando as pessoas, de um modo geral, de ter a possibilidade, né, de ter um tratamento melhor. De um tratamento uma melhor, saúde melhor. De uma qualidade melhor. Agora, o resto, claro, né, aí dá pano para manga, aí vai dar uma polêmica enorme, mas em relação aos tratamentos eletivos, a estética eletiva, né, seja a parte cirúrgica da harmonização orofacial, por exemplo, aí já entra uma questão enorme de formação cirúrgica. Eu, como cirurgião, não posso deixar de falar o contrário. Eu acho que toda pessoa que está disposta a fazer um tratamento para melhoria estética, seja qual for, que seja cirúrgica, eu acho que essa pessoa tem que ter uma formação cirúrgica. Tem que se engajar muito. Tem que se engajar. E dominar muito sobre anatomia, exatamente, fisiologia, exatamente, farmacologia, enfim. Não adianta você dizer que até ontem você faz ortodontia e faz um curso de final de semana e você quer começar a fazer harmonização cirúrgica nos outros. Isso é uma responsabilidade, é um peso muito grande e que acaba que a gente fica vendo os problemas que acontecem por aí. Sim. E vão para a mídia, vão para dentro dos hospitais e a gente acaba dando margem para as pessoas falarem da nossa profissão de forma totalmente equivocada. A questão não é o dentista pode e o dentista não pode. Até porque a gente estuda muito a anatomia na faculdade. Exatamente. De cabeça e pescoço. Exatamente. Agora, essa anatomia de cabeça e pescoço, ela precisa ser voltada para a atividade profissional. Porque todos nós, na faculdade, estudamos anatomia de cabeça e pescoço. Sim. Só que estudamos daquele jeito que você sabe, que foi o mesmo jeito que eu estudei. A gente entra num primeiro ou segundo período para ter aquele conhecimento e a gente quer se livrar da anatomia para passar para o próximo período. Eu creio que por isso o seu comentário da vivência em hospital, né? Exatamente. De conhecer os traumas, você tem que da rotina hospitalar, de se aprofundar um pouco mais dentista, na técnica cirúrgica, ver o que o cirurgião bucomaxilo faz no dia a dia dele dentro do hospital. Maurício, o dentista precisa entender a importância de um bom conhecimento da anatomia. É o que eu falo, a anatomia não adianta, mas é a base de tudo. Não adianta as pessoas quererem aprender as técnicas mais refinadas, né? Seja da parte odontológica, do ponto de vista dentário ou estético, se você não sabe base. Como é que você vai trabalhar ROF? Como é que você vai fazer cirurgia na cavidade oral? Como é que você vai anestesiar um paciente se você não sabe a base anatômica? Então, o dentista ele só se dá conta disso quando ele está saindo da faculdade. É muito ruim a gente ver que a gente sai da faculdade. E eu me incluo, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Não sou diferente de ninguém. É a mesma coisa. Eu saí da faculdade, para não dizer que eu saí, até o 5º período, aproximadamente 6º, eu era muito fraco em anatomia. Só que como eu já comecei a me engajar com a área cirúrgica, eu comecei a vivenciar aquilo no dia a dia, eu falei, porra, como é que eu vou continuar nessa área se eu não sei anatomia? O Silvio, o Alexandre, ou seja quem for, me faziam perguntas básicas de anatomia, Maurício, eu não sabia responder. Só que acontece, além deles me darem um esporro com merecimento, o que acontecia? Aquilo me incomodava. Cara, eu passei vergonha. Então eu ia para casa e estudava. Mas isso, de certa forma, obrigou você a se dedicar mais. Exatamente. Né? Então ali eu entendi. Eu preciso aprender anatomia. Só que a cirurgia, ela te obriga com muita força. Né? A cirurgia não tem conversa. A cirurgia, se você não souber... Porque a gente trabalha em áreas extremamente delicadas. Não tem conversa. Um erro pode ser fatal. Você vai aleijar o paciente, você vai mutilar o paciente, deixar ele paralisado. O resto do corpo você esconde com uma roupinha. A face não tem como. Não tem como. Se você deixa um paciente paralisado, deformado, uma sem função, que socialmente é complicado. Do paciente, né? E socialmente é muito complicado. O paciente não consegue conviver em sociedade. Então o peso da responsabilidade na cirurgia maxilofacial é muito grande. Mas nas outras áreas, né, você também precisa entender isso, porque principalmente a parte de anestesiologia e as complicações dos procedimentos que são feitos dentro da clínica, do consultório odontológico, elas também se manifestam de uma forma que às vezes o dentista tem um pouco de dificuldade de compreender, justamente porque não está bem embasado na anatomia. Então o que eu tento fazer com os alunos, principalmente, né, os daqui que eu estou falando, da atualização, é mostrar para eles a importância desse conhecimento. A gente precisa de base, a gente não precisa dominar a técnica mais moderna. Para você chegar na técnica mais moderna, você precisa primeiro ter construir uma base para que você consiga chegar assim na técnica mais moderna. Mas se você começar do topo, você vai desabar, pode ter certeza. Você não constrói um caminho sólido se você não tem uma base, uma boa informação. E aquilo, né? A gente ainda vai tocar nesse assunto da área docência, né? De docência. Enfim,
você é um cara bem rigoroso com seus alunos, né? E rigoroso que eu digo no sentido de cobrar aquilo que é realmente necessário se aprender para aplicar na prática, né? E eu percebo que você, como professor, nesse sentido, cobra, porque existe todo o nome do Ricardo, né? Eu fiz o curso com o Ricardo. Você fez o curso, mas você não sabe anestesiar? Então o Ricardo é rigoroso nesse sentido, de ensinar, cobrar e mostrar que o aluno tem essa responsabilidade de aprender, né, para que possa praticar no dia a dia aquilo que está sendo dado a ele como informação. Sem dúvida, isso é muito importante. A gente tem uma parcela muito importante na formação desses alunos, porque para mim, honestamente, não importa se o aluno é recém-saído da graduação ou se ele já está há 5, 10 anos fora da graduação. Para mim, meu ponto de vista, se o aluno procura o curso, é porque ele quer mais informações, ele quer melhorar naquilo. Então, eu só estou aqui, eu falo para eles sempre, a primeira aula é sempre isso, é um bate-papo forte. Eu falo para eles, olha, eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui. Eu espero só ser melhor do que vocês aqui nessa área que vocês estão me buscando, né? Vocês vieram aqui buscar uma atualização em ensino geral. Então, nessa área específica, eu tenho muitos e muitos anos de estrada a mais do que a maioria de vocês aqui. Consegue passar essa experiência. Exatamente. Eu até falo, olha, se a gente for discutir dentística, talvez eu seja o pior aqui. Prótese, eu devo ser o pior aqui. Agora, vocês estão aqui, não é por causa disso, vocês estão aqui por causa de cirurgia. Então, em cirurgia, eu tenho um pouquinho mais de estrada do que vocês. Então, não importa a idade. É normal a gente ter alunos que são até bem mais velhos do que eu. Então, fica esquisito. Poxa, o aluno às vezes pensa, ele vai querer me ensinar a anestesiar? Eu tenho mais tempo de odontologia do que ele. A questão não é essa. É que eu tenho uma vivência mais focada em determinada área. E eles têm outra. Isso é comum. Não importa só o tempo de informação, de formação que a pessoa tem. Depende do quanto e como você teve oportunidade de trabalhar, o quanto você se dedicou e teve oportunidade, né, em determinada área. Isso é que eu acho que é fundamental. Perfeito. Mais esclarecido impossível. Eu sei que você trouxe aí para mostrar para a gente alguns casos clínicos, né? Para enriquecer aqui o nosso podcast hoje. O que você trouxe hoje para a gente aí? Olha, Maurício, eu trouxe, claro, não casos de alta complexidade, mas só para que a pessoa de casa aí possa entender a nossa extensão de área de atuação. A gente faz tanto, né, a parte de cirurgia oral, que envolve as complexidades mais diversas também, até a área hospitalar, onde pode envolver grandes reconstruções. Claro que não trouxe para cá nada de altíssima complexidade, mas só para a gente entender que a nossa área de atuação às vezes é muito mais extensa do que às vezes o aluno da graduação está imaginando. Então a gente pode começar aí com um caso de cirurgia oral, falando de terceiros molares, né, que são basicamente o grande carro-chefe quando a gente fala em cirurgia oral. Eu trouxe aqui para vocês, isso aqui não é aula, né? Isso aqui hoje não é aula, é apenas um bate-papo a respeito dos riscos que a gente tem, né? Aqui a gente está vendo uma mandíbula num esquema que a gente mostra os dentes e passando ali no meio da mandíbula, né, o canal mandibular, onde a gente tem o feixe vascular nervoso, né, alveolar inferior. Aqui nessa imagem vocês estão vendo aqui delimitado em vermelho, né, a proximidade bastante grande entre o terceiro molar, que está deitadinho aí, né, na posição basicamente horizontal, e ele fica quase que repousado em cima do canal mandibular, o que mostra o grande risco, né, de envolvimento durante o procedimento cirúrgico dessa estrutura. Então, caso a gente tenha um trauma dessa estrutura vasculonervosa, a gente pode evoluir com sangramentos, né, hemorragias transoperatórias, que são uma possibilidade grande de complicação, e quem não está acostumado a lidar com hemorragias de porte um pouco mais importante, podem se assustar nessa hora, tá certo? Dá uma certa insegurança. Dá muita insegurança. Então, assim, né, dentre as técnicas cirúrgicas, né, que a gente esmiuça no curso, o detalhe aqui embaixo está só mostrando, né, na hora da odontosecção, a importância da gente utilizar a nossa broca sem passar completamente do dente para não correr o risco da gente fazer lesão no feixe. Então, quando a gente faz uma odontosecção, dá para ver aí que a broca vai quase até o final do dente, mas não passa porque senão corre o risco de lesionar, né, esse feixe. Então, numa próxima imagem, vocês vão ver aí agora. Vocês estão vendo aí, eu vou passar o vídeo, que a broca vai seccionando o dente, mas como a gente não enxerga o feixe vasculonervoso,
a gente tem que ter muito cuidado para não descer demais. No e aqui, aprofundamento dela. exato, e aqui no detalhe, né, a gente vai concluir depois a clivagem do dente com a alavanca. Então, caso a gente tenha alguma lesão nesse momento, né, ou até depois que fizer a extração do dente, a próxima imagem mostra um vídeo que detalha, né, o sangramento de... isso não seria nem diretamente, né, a artéria alveolar inferior, mas pode ser até algum raminho intraósseo que já é significativo. Observem, né, que o sangramento é bastante importante e ele pulsa, né, com a mesma frequência cardíaca, né, o que mostra que isso aí provavelmente é um sangramento arterial importante, né, tendo em vista, né, o volume de sangue, a força com que o sangue sai. Então, se eu tirasse o aspirador daí, esse sangramento ele vai rapidamente tomar conta da boca toda. Pressão da artéria. É abundante, e o aluno ou a pessoa que não está muito habituada, nesse tipo de caso, já vai ter uma dificuldade bastante séria em conduzir isso aí daí para frente. Isso foi um caso que aconteceu num curso e a gente, né, nesse momento eu já tinha assumido aí o caso, porque o aluno já chamou. Sim. Aí antes de continuar para resolver, eu aproveitei para fazer um vídeo para a gente poder documentar, porque é importante que as pessoas saibam que a gente tem muitas complicações. As complicações realmente acontecem. O que a gente tem que saber, a gente tem que estar treinado para poder lidar com as complicações. Isso aí foi resolvido, tranquilo, o paciente saiu e a coisa evoluiu muito bem. Mas isso é apenas um exemplo. Aqui a gente tem um outro exemplo bastante interessante de uma lesão que depois no histopatológico, né, foi caracterizada como fibrodontoma ameloblástico, que é uma lesão bastante característica, né, os dentistas estão muito afeiçoados a isso, que é uma lesão com aspecto, né, dessa massa odontoide, né, que mostra um aspecto de odontoma composto e complexo, né, na mesma região, associado a um dente incluso. Então isso aí era um jovem de, se não me falha a memória, 14 ou 16 anos, agora confesso que não me recordo a idade, mas era jovem, era um menino jovem. E a minha preocupação maior é o seguinte: primeiro, olhando para aí, a gente vê que se a gente for tratar, remover o dente incluso, remover a lesão, dá para ver que o remanescente ósseo da mandíbula é muito pequeno. Então o risco maior é de a gente ter uma fratura de mandíbula, né, até transoperatória. E isso nos leva, né, a uma obrigação aí de reforçar essa estrutura mandibular com placa. Uma placa, né, de titânio apropriada para esse tipo de situação. Só que, né, a gente se coloca na posição dos pais, do paciente, né, a gente tenta evitar um acesso externo, né, porque a rigor, né, academicamente, o mais indicado seria um acesso extraoral, um acesso cervical, para a gente poder fazer a remoção da lesão. Certo. E instalar a placa de forma adequada, de forma mais simples. Só que o coração é mole, a gente fica preocupado, e eu não gostaria, a gente sabe os riscos que tem da gente abrir o pescoço de qualquer pessoa. Mas quando a gente pensa num menino de 14, 16 anos, que tem toda uma vida pela frente, você fica muito preocupado com sequelas funcionais, paralisia facial, por causa do ramo do nervo facial. Então, isso nos leva a uma preocupação maior, até de uma eventual cicatriz, que por mais, vai abalar emocionalmente, por mais simples que fique, mesmo que ele cicatrize muito bem, né? Mas um menino novo com uma cicatriz grande na região cervical é uma coisa que socialmente incomoda muito. Certeza. Então essas coisas pesam na nossa decisão de tratamento. Então eu optei, né, pela conduta mais difícil para mim, né, mas que eu tinha certeza que para o paciente seria a melhor opção, caso desse tudo certo, tudo funcionasse maravilhosamente bem. Então qual foi a opção? Esse caso foi realizado no serviço público, né, no Hospital Estadual Alberto Torres, que eu trabalho. É muito fácil, né? Exatamente. Em termos de recurso, né? Detalhe, se enfrenta aí detalhe interessante. Esse paciente foi um paciente que foi indicado por uma ex-aluna daqui do nosso curso de atualização. Olha que legal. Ela foi aluna nossa e depois de um tempo ela me mandou esse caso. Professor, estou com esse caso aqui, como é que a gente faz para ajudar? Era um paciente que não tinha muito recurso. Conseguimos encaixá-lo no hospital para a gente poder fazer o tratamento dele. Isso foi muito bacana. Ela ficou muito feliz, satisfeita, porque depois continuou acompanhando ele lá. Então, o que a gente conseguiu fazer? Fizemos uma prototipagem da mandíbula, né? Isso é um modelo impresso, né? Impressora 3D, do ponto de vista tecnológico, é um caso bastante interessante. Então, essa mandíbula foi impressa. A placa, né, que nós elegemos para poder fazer o caso dele, ela foi pré-conformada, então adaptamos a placa ao contorno mandibular da melhor forma possível. Isso faz com que a gente ganhe muito tempo durante a cirurgia, já que eu não ia ter esse osso
na minha frente para trabalhar. Esse osso ia estar escondido, porque a minha via de acesso era intraoral. Então eu não tinha como trabalhar essa placa por dentro da boca. Então essa placa foi preparada antes da cirurgia. Eu sabendo que ela tem um encaixe adequado, de forma certa, eu já fui para a cirurgia sabendo que ela estava encaixando na posição certa. Então, o próximo passo foi fazer esse acesso intraoral. Essa imagem é uma imagem bastante bonita, muito interessante, porque mostra desde lá de cima, na entrada do forame mandibular, mostra o feixe vasculonervoso alveolar inferior passando em todo o trajeto do ramo, correndo pelo corpo e saindo ali embaixo no forame mentual. Dá para ver como é bonita a imagem, do nervo mentual saindo, e aí a gente já está vendo a placa já instalada. Dá para ver que a gente só vê um pedacinho dela aqui e que lá atrás a gente não consegue enxergar. Então a instalação dessa placa foi bastante difícil. A gente usou um intensificador de imagem transoperatória. De vez em quando a gente posicionava a placa, fazia intensificação de imagem para poder ver a posição, não estava adequada, a gente reposicionava até conseguir um posicionamento adequado. E aí mostrando, os inúmeros dentículos e as massinhas são bonitas. A lesão tumoral é bastante extensa, bastante grande, uma quantidade enorme de dentículos aí que saíram. Isso aí é só para a gente ter uma noção, da dimensão da tumoração. E no controle pós-operatório tomográfico, mostrando uma adaptação muito adequada da placa, que ela ficou exatamente no ponto planejado, mostrando nos vários ângulos diferentes. Esse ruidinho do osso, obviamente, é depois que a gente remove a lesão, as áreas ficam mais fininhas, a tomografia não pega e faz essas imagens como se fossem esses buraquinhos, que são mesmo alguns buraquinhos. No pós-operatório, vê que o paciente não fica com nenhuma marca externa, ele só ficou com aqueles furinhos ali, pequenininhos ali em frente à orelha, muito discreto, que foram os furinhos que a gente teve que passar a chave para poder apertar o parafuso. Mas isso aí também, com o tempo, isso aí praticamente desaparece. Então ele ficou com um contorno mandibular bastante aceitável, o pescoço dele ficou sem marca, o paciente ficou muito bem. Muito bom. Então a gente ficou bastante satisfeito, e ele também, e a família também. Temos um segundo caso aí que chama a atenção, um paciente vítima de sequela de trauma crânio-facial, que pegou toda a parte frontal do crânio e a região frontoglabelar. Então esse paciente é um paciente antigo, não foi atendido por nós na época, ele já chegou sequelado por serviço, mas ele tinha uma deformidade bastante severa que incomodava ele. Então fizemos uma proposta de tratamento com enxertia da própria calota craniana. Para a gente, no serviço público, a gente não tem outros recursos com materiais aloplásticos, que são prototipados, para a gente poder colocar como uma peça protética. Então a gente tem que usar, muitas das vezes, o recurso que é o próprio osso do paciente. Que é um grande desafio. É um grande desafio. Você ter esses recursos, grande desafio. Chegar a um resultado de sucesso, sim, com todas essas dificuldades. Então a gente optou, em conjunto com a neurocirurgia, claro, a neurocirurgia entrou junto conosco para poder fazer a remoção em espessura total de parte da calota craniana. A gente vai mostrar isso já, para a gente poder adaptar. Aí está mostrando o crânio já aberto, esse defeito que vocês estão vendo aí na região, da região frontal, que é a testa. Esse defeito aí, isso é uma fibrose em cima da meninge, da dura mater, e esse branco aí obviamente é o osso, e esse vermelho aí é a fibrose que eu falei, que é o defeito ósseo. E ali na frente, lá para baixo, a gente tem o dorso nasal, que está com um defeito grande também. Aqui mostrando a área onde a neurocirurgia fez a remoção da cortical externa e interna, fez a remoção da calota craniana em espessura total. Aí embaixo vocês estão vendo o tecido cerebral, isso é cérebro, isso aí é a dura mater. Então, os furos da craniotomia foram feitas aí fora, a gente delimitou com ele a área que a gente gostaria, e uma vez que a gente removeu essa calota, a próxima etapa foi fazer a bipartição da calota craniana. Então, a calota ela tem uma espessura, Então, a gente pega essa calota e divide. É como se a calota ficasse mais fininha. Então, o que a gente faz? A gente usa a cortical interna, que é aquela que fica em cima da dura mater, a gente usa ela como enxerto. E a cortical externa, que é aquela que dá a forma da calota craniana, a gente devolve para a área original para a gente não criar uma outra área de defeito. Então, isso foi feito, foi dividido. Na próxima imagem, dá para ver que o defeito já foi coberto por essa cortical interna da calota craniana. O defeito residual mais superior a gente fechou com uma malha de titânio, e observe que o dorso nasal, ali em cima, já é
a parte do dorso nasal, que claro, é uma sequela, não ia ficar bom de qualquer maneira, a gente ia precisar de um preenchimento ali. Então existe um outro recurso que a gente vai mostrar na outra imagem, que a gente usou para preencher, para não ficar um degrau muito grande entre a região frontal e o nariz. Então, para a gente suavizar esse contorno e ficar mais agradável, a gente usa retalho de pericrânio, que nada mais é do que o periósteo que reveste a calota craniana. Então, nessa imagem, a gente está vendo aqui o pericrânio, né, uma fatia, um filézão do pericrânio já separado aqui. A imagem foi para mostrar a conformação, né, de forma adequada da região que foi enxertada. Nessa imagem, a gente mostrando o pericrânio, né, que a gente usa para poder cobrir o defeito, e a gente usa isso para preencher também com esse tecido, como se fosse um curativo biológico. A gente preenche o dorso nasal para poder ficar mais natural, não ficar uma coisa muito forçada. E aí eu te pergunto, isso é mexer com estética ou não é? É, mexer com estética, com certeza. A queixa do paciente não foi estética? Sim, a gente sabe dúvida que o problema não é só estética, afinal de contas, ele tinha um tecido cerebral exposto. Esse paciente, qualquer trauma pequeno, ele podia convulsionar, fazer uma lesão craniana bastante séria, porque o cérebro dele não tinha proteção. A calota craniana confere proteção ao cérebro. Se você tem uma área sem a calota, você está com a proteção, você está sem proteção. Então, além da estética, a gente confere proteção à estrutura craniana. Fantástico. Então, aí mostrando a parte externa, já retornando ao local de origem, a reposição do tecido a reposição, para ele não ter defeito na área doadora, tá certo? E lá em cima vocês estão vendo do tecido, né? Exato. Vocês estão vendo tudo preso com placa e parafuso. A tomografia pós-operatória mostrando a área coberta e a área do contorno já de forma mais adequada. E aqui essa minhoquinha que vocês estão vendo aí na cabeça, isso é o dreno, né? Depois da cirurgia a gente coloca um dreno, que ele fica de 48 a 72 horas e a gente remove ele. Então, quando o paciente sai do centro cirúrgico, ele sai com esse dreno na cabeça. E aí mostrando o pós-operatório imediato, ele fechado. Você vê lá em cima, né? Dá para ver até o contorninho do dreno lá, ele saindo aqui por trás da orelha, né? Então você vê que a gente conseguiu um contorno da região frontal e da região nasal bastante adequados, bastante satisfatórios. Bem satisfatório. Esse paciente está em controle pós-operatório, está bastante satisfeito, a família está super feliz. E claro, a gente sabe que o resultado desse não é de uma semana para outra ou nem 15 dias. É um paciente que vai ser acompanhado por anos, pode complicar, pode evoluir muito bem, mas até o momento, graças a Deus, o paciente está evoluindo muito bem. Esse caso não posso deixar de dar o crédito, né? A equipe, esse caso foi feito lá no Hospital Azevedo Lima, em Niterói. Operamos com o Dr. Jonathan Ribeiro, Emanuel Escudeiro, a doutora Chimelli, a doutora Júlia e o cirurgião também, que foi o Felipe Lameirão, né, que foi o neurocirurgião que participou conosco para fazer essa craniotomia, e todos eles tiveram uma colaboração decisiva para um desfecho adequado. Toda uma equipe, né, preparada, né? Ninguém faz nada sozinho. Essa cirurgia não foi feita de última hora. Isso foi planejado com antecedência, tivemos que conversar com o neurocirurgião. Então é aquilo que a gente estava falando lá no início. Você não pode ter medo de conversar com o médico, seja qual for. Claro. Porque o neurocirurgião não importa, ele vai ter que estar em campo. A gente opera com a neurocirurgia em várias situações. Entra o anestesista, né? Tem Exatamente. Um anestesista. Exatamente. Toda uma equipe preparada. E se um não tiver confiança no outro, fica complicado. Essa inter-relação, né, entre as especialidades da saúde é fundamental. E é isso que eu falo, Maurício, o respeito é uma coisa que você conquista com o tempo. Ninguém ganha respeito dando porrada na mesa e gritando que tem que ser respeitado. Sim, isso é o que a gente vê nas redes sociais. Porque eu sou isso, eu sou dente, eu posso, eu tenho direito. Calma. Antes de você ter direito a qualquer coisa, você já se perguntou deveres, né? Se você tem, obrigações. Além das suas obrigações, você tem competência técnica, você tem formação, você tem base para pleitear, para dar porrada na mesa no que você está falando, que você quer fazer? Então, você observa que essa questão dessa briguinha estúpida, me desculpe o termo, mas é isso mesmo, essa briga estúpida, idiota que existe aí nas redes sociais muitas vezes, entre médico, dentista, pode, não pode, porque dentista é isso, médico é aquilo. Olha, eu afirmo a você, Maurício, categoricamente, isso aí nada mais é do que coisa de rede social e coisa de gente fraca. Porque na prática, o médico que respeita o dentista e o dentista que respeita o médico, todos eles trabalham juntos sem o menor problema. Sem o menor problema. Eu nunca tive problema dentro do hospital em trabalhar com nenhum médico. Nem de terapia intensiva, nem de clínica geral, nem de anestesia, nem de neurocirurgia. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho ele é respeitado. Eu conheço sim anestesistas que falam que não anestesia para o dentista. Mas aí quando você vai ver,
Não é isso. Ele não anestesia para o dentista que ele sabe que não sabe trabalhar. Que não domina o que faz. Porque ele não anestesia só para o dentista, não. Ele também não anestesia para alguns médicos. Sim. Então, a verdade não é porque é dentista ou médico. Ele não anestesia para profissionais que ele não confia. Ele está anestesiando, mas o outro está operando. Dentro da sala de cirurgia, o que acontecer com o paciente, a responsabilidade é compartilhada, de certa forma, por todos. Então, eu também não quero botar para anestesiar um paciente meu um anestesista que eu não confie. Eu posso falar, não, fulano, ele não vai anestesiar para mim. Não é porque ele é médico. É porque ele é um anestesista que eu não confio. Sim, tem que haver cumplicidade. Eu tenho os da minha confiança, as pessoas que eu confio. Interatividade, para que o resultado daquilo que está sendo feito seja sempre positivo. Então, independentemente do profissional médico, ou como eles gostam de dizer, não médicos, não importa. O que eu penso é competência. Competência técnica, competência profissional. Eu não sou corporativista, eu nunca fui. Os meus colegas sabem disso. Não é porque é dentista que eu vou passar a mão na cabeça. Ah, claro. E também não vou atacar gratuitamente. Eu respeito o profissional. Se ele é um profissional sério, seja ele da área que for, engenheiro, advogado, dentista, médico, ele vai ter o meu respeito. Ele conquista o espaço dele. Então, eu acho que a coisa é muito mais por aí do que a gente ficar dando porrada em mesa e dizendo que eu tenho direito, eu posso fazer. Eu sou isso, eu sou aquilo, dando carteirada. Não é porque está escrito no papel, Maurício, que você pode fazer. Sim. Se está escrito no papel que você pode fazer, é só uma questão de legislação. Se você não sabe ou não tem a competência técnica para fazer, você não tem que fazer. Exatamente. Você não deve fazer. Do mesmo conceito. Entende? Então as pessoas ficam brigando por coisas que, no fundo, muitas delas não fazem sentido. Claro que a legislação é importantíssima. Ela defende, né, do ponto de vista jurídico, a prática profissional. Claro, não vou ser leviano aqui de dizer que o papel não é importante. É claro que ele é importante. Quando você estiver diante do juiz, muita coisa, o que está no papel... Você tem que saber esclarecer. Exatamente. Então o juiz não vai de cara saber se você tem competência, se você estudou, o que você fez. A história é sua, o juiz não sabe. Até porque vai ser feita uma perícia em caso de questionamento do trabalho realizado. Exatamente. Então tem que haver um equilíbrio entre o que está escrito no papel e a sua formação. Porque o fato não é o que está escrito que você pode e deve fazer. Porque se você errar, você vai cair em perícia, em prudência, enfim, você sabe disso melhor do que eu. Com certeza. E é por isso que a gente respeita muito o profissional Ricardo, né? Com todas essas ponderações aí que são perfeitamente colocadas aqui para o nosso público. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Por que a docência? Olha, interessante, né? Foi outra coisa que me perseguiu. Porque desde que eu comecei a trabalhar com o Silvio e a equipe, o Silvio sempre foi muito professor, né? Eu tive o prazer de estagiar com ele no Antônio Pedro. Quando a gente fala professor, eu não estou dizendo professor do ponto de vista formal, né? De ser vinculado a uma instituição de ensino, uma universidade. Não é isso. Professor, estou falando de ser aquele que ensina, que tem o dom de ensinar. Então, assim, ele sempre fez isso. Desde que eu conheço o Silvio, na verdade, muito antes, ele sempre deu muitas aulas em eventos, congresso, palestra, no Brasil, fora do Brasil. Então ele sempre teve atuação. Exato, ele sempre teve atuação como professor. Então, assim, eu quando comecei na profissão, ver ele dar aula, assistir ele dando aula, isso para mim começou a ser normal. E eu comecei a me interessar por isso. E ele também, pelo meu jeito de ser, eu sou extrovertido. Novamente o Silvio te inspirando. Sim, aí, foi né? ele. Eu sou extrovertido, eu falo, eu não sou uma pessoa envergonhada. Isso de fato eu não sou. Com certeza eu não sou. Eu não sou. Então, ele percebendo isso, o que ele fez? Ele começou a me enfiar numas furadas dessa aí, né? Que pra mim era furada na época, né? Mas ele sabia. Pra dar mais aulas. Exatamente. Né? Então, quando tinha alguns eventos, ele me colocava para dar aula. Ele falou, indiquei você vai falar. Eu falei, mas eu falar? Aí eu era obrigado a estudar o assunto e tal. A coisa começou a acontecer. Então, naturalmente, ele foi me enfiando nesse troço. Eu fui dando algumas aulinhas aqui e ali. E eu sempre gostei muito, depois que eu já estava mais seguro, de pegar pessoas que eram inexperientes ainda, menos do que eu, claro, mais inexperientes do que eu, e ajudar essas pessoas a estudar, ou seja o que for. Mesmo que fosse dentro do hospital, como estagiário, eu sempre gostei de tentar ajudar as pessoas a melhorar. E depois de um tempo, eu já participando de mais eventos, mais congressos, etc., isso começou a se tornar uma coisa normal, comecei a ficar mais tranquilo, aí você começa a ser convidado para falar em jornada, em congresso da especialidade, e aí a coisa andou. E em 2010,
16, se não me falha a memória, 16 ou 17, acho que 16. O professor Jonathan Ribeiro, que é um colega nosso aí, também outro grande nome da especialidade, ele já era professor universitário, né? Ele sempre teve grande atuação na área universitária. Ele me convidou para poder dar aula na faculdade que ele trabalhava. E de início eu neguei. Falei, isso não é muito a minha praia. Porque eu não queria ter a formalidade de ser vinculado a uma instituição de ensino. Porque eu era muito mal acostumado, entre aspas, a dar aula em evento, congresso, palestra. Qual era a vantagem disso? Que na verdade para mim continua sendo até hoje. E aqui é uma situação semelhante. Sim. Funciona da mesma forma. Cara, só tá ali assistindo você quem quer. Quem gosta de você, quem gosta da área, quem é interessado em cirurgia. Não tem curioso ali ou alguém que está sentado ali obrigado. Por obrigação. E eu não preciso ficar dando nota, aprovando nem reprovando ninguém. Então, a partir do momento que você se vincula, né, oficialmente a uma instituição e você começa a ter que ter muitos alunos, aí você pega uma turma de 50, vai ter meia dúzia que gosta da matéria. De cirurgia. Uns 3 ou 4 que né? Gostam de você. Na verdade, estão cumprindo a disciplina. Tem um monte de gente que odeia a especialidade, precisa passar pela disciplina. Tem outros que, né, você não tem como agradar todo mundo. O seu jeito de ser, às vezes encanta uns e desagrada outros. Até porque nem todo mundo tem tendência a fazer especialidade A ou B. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu entendi que a minha função ali era ajudar na formação geral deles. Claro que aluno de graduação, não estou ali para poder transformar ninguém em cirurgião. Eu estou ali para colaborar com a formação geral deles. Dar os primeiros passos dentro da profissão. Entende? Só que assim, muitos alunos não entendem isso. Então, às vezes, você acaba tendo uma situação desagradável com um aluno. Então, essa coisa de dar nota, essa coisa de alguns não gostarem de você, apesar da gente entender que isso é normal, mas começou a me desagradar um pouco. Dia a dia. Então fiquei alguns anos, agradeço muito a ele pela oportunidade. Fiquei 7 anos. Bastante tempo. 6 para 7 anos como professor de faculdade. E depois eu acabei optando por sair, porque também eu assumi muitas outras coisas e o tempo começou a ficar muito apertado. E eu optei por realmente continuar na área só de evento, congresso e fazer o nosso curso de atualização, né? Um curso privado. Então, pelo que eu percebi, foi aí que veio a ideia de não sair da docência de uma certa maneira, mas de direcionar o foco da docência para um outro caminho. Exato. A gente não sai. E foi aí que começou a relação com a ESM? Foi mais ou menos isso. A gente não sai. O que veio na sua cabeça para a gente Então, o que veio na minha cabeça acabou sendo o Alexandre. O Alexandre é que veio na minha cabeça. Porque quando a gente abre mão, né, por exemplo, da faculdade, ou seja o que for, mas como a gente atua dentro de hospital, você sempre está recebendo, de alguma forma, alunos. Então você recebe residentes, né, da especialidade, pessoas que querem ver como você faz. Então você acaba não conseguindo fugir dessa área de querer ensinar, de ajudar na formação de outras pessoas. Nessa época, eu lembro que foi o Alexandre, que eu já conhecia, na verdade, claro, o Alexandre há muitos anos. Conhecia até você de eventos lá, que a gente fez junto, mas a gente não tinha... Na época da radiologia, quando vocês montaram a radiologia. Isso, mas a gente não tinha uma relação muito próxima, né, eu e você. Eu não sabia nem que você era primo da Simone. Exato. A gente já tinha um bom acesso. Exato. Então, com o Alexandre, como a minha relação sempre foi muito próxima, o Alexandre é um grande amigo, ele me convidou, porque ele já estava com um curso de especialização de implante aqui, né, na unidade antiga, né, na sede antiga, e ele me chamou para auxiliá-lo no curso. Falou, cara, o curso tem muito aluno, tem muito paciente, a gente está precisando operar muito, está ficando um pouquinho sobrecarregado para mim. Você não quer ir lá para poder me ajudar na clínica, não? A gente vai lá, você opera os pacientes, ajuda, ensina eles lá, vai ser legal pra caramba. Falei, dá algumas aulas também. Sim, dá algumas aulas no curso também. Aí eu falei, cara, beleza, vamos lá, topei, né? O desafio, vim, e ele é assim, né? Ele pega as cirurgias mais complexas e faz aí. Eu falei, peraí, mas pra quando? Não, é hoje. Agora. Com aquela calma dele. Não, faz isso agora. E a famosa frase, no final tudo dá tudo certo, exatamente. E graças a Deus tem dado. Então, aí fiquei com ele no curso de especialização ajudando na clínica. E na parte teórica, de implante. A coisa andou, né? Tivemos algumas turmas. E ao longo desse caminho, a gente começou a conversar. Aí já com você, né? A gente começou a conversar sobre fazer
um curso específico de atualização de cirurgia oral. É verdade. Até às vezes para ser como se fosse uma entrada para o curso de implante. A pessoa faz faz um aperfeiçoamento, uma base em cirurgia, ganha um pouco mais de mão. Gosto pela cirurgia. Exatamente, e acaba se animando com o implante. Então, tivemos vários alunos da implantodontia que são egressos do curso de cirurgia. Sim, e hoje eu iria até além, né? Alguns alunos ultimamente do curso de cirurgia oral estão indo para a cirurgia bucomaxilofacial nos hospitais. Tem feito provas, né, para os cursos, passado com louvor. Temos 2 residentes recentes agora. E que fizeram até gravações demonstrando a gratidão pelo curso, o quanto aprenderam e o quanto o curso ajudou na formação delas e preparando elas também para as provas. Isso é uma alegria muito grande. Você vê pessoas que eu acompanhei ainda como acadêmicos, e eu vi eles se formando na faculdade, eu vi eles entrando na residência, saindo da residência e hoje estão trabalhando. É verdade. E tem gente que trabalha junto comigo hoje também. Então, assim, é uma alegria muito grande você saber Algum deles hoje com você aqui? Sim. O Emanuel, por exemplo. O Emanuel, ele não foi meu aluno. O Emanuel foi residente lá da Unifes, em Teresópolis. Ele foi aluno do professor Jonathan Ribeiro, mas nos conhecemos, né, por várias situações da vida. E hoje eu conheci o Emanuel ainda residente, e hoje ele é cirurgião maxilofacial e trabalha conosco. Já faz parte da equipe, assim como o Matheus. Assim como o Matheus, que foi residente até do Alexandre, no Hospital Federal de Bom Sucesso, e hoje está aí. E hoje está aqui com a gente. Então, a equipe hoje é fantástica. Eu tenho ex-residentes da UF que trabalham comigo até hoje, tem alunos que foram daqui, que acabaram de entrar, são recém-residentes agora. Então, assim, de alguma forma a gente participa no aprimoramento deles. Isso ajuda eles a entrarem. Professor Vitor, da implantodontia, né, que hoje residente no hospital também, acabou direcionando para bucomaxilo, né? Isso é muito legal. Tendo esse contato com vocês, foi se entusiasmando e hoje está lá também. A gente fica feliz pra caramba. E aí o Alexandre, depois que me trouxe para implanto, a gente conversou, organizamos a atualização em cirurgia oral e começamos, né, com uma turma até muito pequena, a primeira turma. Claro. Enfim, mas foi uma turma que rendeu frutos absurdos, porque eu lembro sempre o piloto, a experiência inicial. Exato. É onde a gente vai se organizando. Apesar da gente ter pouco aluno na primeira turma, mas foram alunos muito dedicados e que depois não só indicaram muitos pacientes para a gente, como são alunos que têm contato comigo até hoje. E que estão retornando hoje, por exemplo, o caso dos nossos primeiros alunos, que foi o Renan, né, que fez o curso de cirurgia. A Monique ficou muito tempo com a gente. E agora está iniciando com a gente o curso de implantodontia na turma nova. Agora a gente vê pessoas como o Paulo até. Pessoas que entraram cruas e evoluíram absurdamente e que hoje fazem exodontias de dente de mais complexidade no consultório. De forma bem segura. E eles conversam com a gente e falam, cara, como foi legal poder aprender, poder estar supervisionado e hoje conseguir ganhar o dinheiro de forma correta dentro do consultório, praticando uma cirurgia oral de forma segura, tranquila para o paciente, né? E esse é o nosso maior sucesso. E aí, foi o que você falou, a remuneração vem com um trabalho bem feito, né? Exatamente. A gente não troca não inverte esse primeiro dinheiro, depois quanto mais você se capacita, né, para trabalhar, eu falo com eles, a gente tem que dividir pacientes. É resultado do teu sucesso profissional. Eu falo, cara, não peguem os pacientes todos para vocês, dividam o paciente, encaminhem para os outros. Porque vocês não têm ideia do poder multiplicador que isso tem. Ao invés de você querer pegar tudo para você e você fazer tudo, pega um caso ou outro mais complexo, manda para quem você sabe que faz melhor do que você até. Porque a gente não é o melhor de todos em tudo, não existe isso. Sempre tem um monte de gente melhor do que a gente em várias áreas. Eu falo, encaminha, que você vai ver que você encaminha um, você recebe 3. É verdade. É impressionante a mágica, né? O famoso gentileza gera gentileza. Sim. Quando um colega recebe um paciente de você, bem recomendado, cara, ele com certeza na tua área ele vai pensar em você e vai te mandar. E uma coisa que tem acontecido muito nos cursos aqui, né, Ricardo? Não sei se você tem essa percepção. As pessoas que vêm, que nos buscam, colegas que buscam fazer o curso aqui, eles acabam criando uma relação de um network entre os outros cursos, inclusive, e acabam indo trabalhar no consultório de outros colegas, né? Entre eles e os professores. O que faz cirurgia, o que faz a parte de prótese dentística, né? Eles se convidam, né? Maurício, essas clínicas daqui geram um network muito grande. Muito grande. Eu percebo isso. Como a gente formou duplas aí que trabalham juntos fora daqui. Trabalhando hoje.
operam juntos, né? Se sentem seguros em trabalhar e operar juntos. E todos eles, de todas as turmas, invariavelmente, todos fazem contato comigo em vários momentos, querendo alguma orientação, pedindo algum retorno, né? encaminhando o paciente às vezes. Sim. Então, assim, tem de tudo, tem de tudo. E isso é rico legal. demais. Temos alunos que fizeram nosso curso, e isso agora é em primeira mão, aqui nessa turma. Fizeram o curso de atualização em cirurgia oral conosco, formaram há pouco tempo, já fizeram mestrado, estão no doutorado, e uma ex-aluna nossa agora vai dar aula no nosso curso. Que legal, né? A parte de estomatologia e patologia, que é a Luana. É a Luana. Uma aluna magnífica, maravilhosa, muito dedicada. Tem que esperar a Luana, o Uber dela está chegando. Exatamente, o Uber dela está chegando. Então você vê uma pessoa que foi sua aluna e agora numa outra turma, ela está dando uma aula de uma área específica que ela já era muito bem formada antes de entrar aqui. Não fui eu que ensinei patologia e estomatologia a ela. Sim, ela já era formada, já era mestra, estava defendendo o mestrado dela, uma pessoa super bem formada. Ela entrou na parte de cirurgia porque estomatologia, patologia e cirurgia, ela gostava de não só compreender, né, as lesões, as doenças, como também querer fazer a parte cirúrgica. Então hoje ela dá aula no módulo de estomatologia, de patologia e de biópsias, que é uma área específica dela. Então a gente tenta aproveitar o melhor de cada aluno, de cada profissional, para poder bonito, colaborar com o curso. É muito bacana isso. Eu acho muito legal. Muito legal. Eu acho muito legal. E a minha prima, que é a Simone, dá a parte de radiologia. De imagenologia aqui com a gente. Então, quer dizer, eu era um molequinho que ficava azucrinando o juízo dela na casa dela, hoje a gente divide o curso. Tá vendo? É legal pra caramba. Eu não sei como é que a Simone te aturava, né? Mas... Eu também não sei. Qualquer dia a gente faz um com ela aqui e ela explica. Vamos fazer com certeza. Ela explica. Mas, cara, tem uma história aí curiosa, né? Eu sei que você, quando começou a vir com a gente para o implante, você vislumbrou esse curso aí e, assim, na sua cabeça esse curso tinha que funcionar de uma forma diferente. Sim. Do que os cursos normalmente trabalham essa parte educacional, né? O que você enxergou e o que você planejou de diferente que vem dando muito certo, né? E a gente já tem até outros projetos que vão agregar muito valor no nosso curso, né? O que você enxergou que fez essa diferença toda? Olha, Maurício, a gente percebe muito quando as coisas vão dando certo. Primeiro, quando você fez uma mudança que é radical e não precisou voltar atrás, né? Você vê que a coisa permanece. Que às vezes a gente muda e fala, opa, não deu certo, vamos voltar ao que era antes. Não, isso não aconteceu. Desde que eu mudei isso, a coisa continuou. E aí, né, para mim, o que significa mais que a coisa deu certo é você ver outros cursos buscando fazer os mesmos moldes que o seu. Né? A gente tem percebido. Que aí você começa a perceber, opa, se o pessoal está copiando é porque tem alguma coisa aí que deu certo, funcionou. Porque assim, eu já participei de outros cursos de atualização, né, há alguns anos, que eram nos moldes antigos. Porque o que acontece, Maurício? As pessoas vendem, né? Porque quando você, no caso, né, você é diretor de uma escola, você vende cursos, é lógico. Sim. Faz parte da sua atividade profissional. Só que eu sempre deixo claro o seguinte, eu topo participar de tudo isso desde que o marketing, desde que a venda do curso não seja uma ilusão. Tem que ser uma coisa verdadeira. Se eu achar que a venda está dentro da realidade, pô, fico felizão e topo, vou até o fim. Sem ilusão. Sem ilusão. Eu não vendo ilusão para ninguém. Então, nos cursos de moldes tradicionais, o que acontece? Eu estava falando da venda da ilusão justamente por isso. Quem vende os cursos hoje, estou falando de qualquer um, tá? Qualquer curso. Eles querem agradar os alunos. Né? O objetivo parece que inicial é só agradar os alunos, porque o aluno tem que estar feliz de estar ali no curso para você ter um curso de sucesso e eles indicarem outros. Eu acho que isso é importante, é lógico que é importante, só que eu tento fazer isso de outra forma. Eu quero que o valor que o aluno dê ao curso não seja porque eu estou deixando ele feliz dele fazer o que ele quer. Se for para ele fazer o que ele quer, ele não precisa estar no curso. Claro, sem dúvida. Ele precisa entender o que é o certo para ele. Eu quero que ele aprenda a atender, a avaliar, a fazer as coisas da forma que elas devem ser feitas. Então, como que funcionava? Tem que direcionar isso. Né? Exato. Como é que funcionava isso? O aluno ele chega ansioso por ir para a clínica. O aluno quer operar, quer operar. É ávido de cirurgia. Na residência é a mesma coisa, só que em outro nível. É a mesma coisa, o aluno chega lá, ele quer abrir cabeça, ele quer abrir pescoço, ele quer abrir órbita. Calma,
O aluno da cirurgia oral... Tudo tem o seu momento. Exato. Ele quer tirar siso. Calma. Vai chegar a hora de você tirar o seu siso. Mas não é assim que funciona. Então, no curso tradicional, como é que funcionava? Às vezes, no primeiro dia, é aquela coisa dos alunos conhecerem os professores e tal. E, às vezes, para agradar o aluno, na segunda semana, já colocam na clínica. Vamos pra cima. Aí, depois, colocam uma aula teórica de um assunto qualquer. Aí, na outra semana, clínica. Aí, já começa a operar. E aí ficam intercalando algumas clínicas e eventualmente uma aula teórica. Olha, e no fundo a coisa se perde, né? Se perde. Isso é uma barbaridade. Porque assim, o que eu penso? Como que eu vou colocar o aluno que está ali? Né? E os alunos chegam nos níveis mais variados. Tem aluno que já faz cirurgia no consultório, mais simples e tal. Outros que nunca fizeram nada praticamente. E aí então, você tem que nivelar. Eu preciso nivelar. Eles, né? Exatamente. Primeiro, eu não conheço os alunos direito. Como é que eu vou botar um aluno para operar um paciente, um procedimento de responsabilidade, numa pessoa que eu não faço a menor ideia de como ela vai atuar? Então, o que eu pensei? Eu falei, olha, isso está tudo errado. A gente tem que começar fazendo o seguinte, eu vou fazer um cronograma, eu tenho... Uma sequência lógica. Exatamente, eu tenho aquela teoria toda para passar. Tudo, desde a revisão básica da anatomia. Quando a gente fala básico, não é menos importante, não. Se bobear é o mais importante. Eu falo básico porque é o conhecimento que a pessoa precisa ter. Você ainda usa um programa que a gente sabe que é um programa em 3D que ajuda muito na interpretação do processo anatômico. O Complete Anatomy, né, que facilita muito a visualização do aluno. Então, eu preciso dar todo o conteúdo teórico para ter a certeza que a gente vai interagindo, eles vão estudando ao longo das semanas. Eu sei que eu passei para eles todas as etapas, o conhecimento básico que eu acho importante que se tenha, como avaliar um paciente, anatomia, a parte medicamentosa, avaliação clínica geral do paciente, estudar o caso clínico. Anestesiologia. Quando a gente esgota entre aspas, né? Quando a gente faz a parte teórica completa, aí sim eu tenho na minha cabeça a seguinte missão, olha... eu ofereci para eles toda a base teórica que eles precisam ter. Claro, aí vai depender do aluno. Né? Uns estudam mais, outros estudam menos. Eu não tenho como estar na casa do aluno fazendo ele estudar. Mas você tem essa percepção de quem pega bem a matéria, claro, né? Que absorveu bem o assunto. A gente sabe direitinho quem estuda, quem não estuda, mas aí infelizmente não tem jeito, né? Cada um tem que fazer o seu dever de casa. Independente disso, o curso tem que seguir. Exatamente, eu fiz a minha parte, foi oferecer as ferramentas, como diz o professor Clóvis, né? Eu dei as chaves do castelo. Agora é você chegar e fazer o que você tem que fazer. Então, diante disso, eu fico tranquilo. Olha, eu fiz a minha parte, fiz a parte teórica todinha, então não tem desculpa para o aluno agora na clínica falar, eu não sei como fazer essa etapa, eu não ouvi aquilo, eu não sei o que prescrever, como prescrever, por que prescrever, eu não sei como anestesiar, né? Não adianta, eu passei tudo. Claro, na clínica a gente pega na mão, a gente faz junto, não tem problema. A dificuldade técnica a gente sabe que existe, a gente está lá para isso, para ajudar. Semana passada mesmo o Ricardo Matos, professor Ricardo, estava dentro da clínica orientando no procedimento. Sim, exatamente, a gente faz isso. Eu tive a oportunidade de documentar esse momento. Exato, então até para vocês aproveitarem, para o aluno aproveitar o que ele está operando, ele precisa entender, senão ele olha, mas não vê, entende? Então assim... Quando ele vê o professor operar uma cirurgia demonstrativa, por exemplo, ou quando eu estou explicando para ele alguma coisa que a gente já deu em sala de aula, ele tem condição de absorver melhor aquele conteúdo. Se ele estiver ali executando um procedimento que ele não estudou, que ele não sabe nada, ele não está aproveitando, ele está só, ou ele está nos pagando, né? Você ganha dinheiro, eu ganho dinheiro e ele não aproveita o curso dele. Então, E o que a gente não quer, né? Exatamente. A gente quer justamente o contrário. Eu não quero. Então, assim, o aluno que chega aqui querendo na semana seguinte operar, desculpem, você não vem para cá, porque isso não vai acontecer. Você primeiro vai aprender para você... A gente quer dar essa segurança para ele. Exatamente, para você fazer a coisa na hora que tem que fazer. E aí, o que eu acho legal já aconteceu. Alunos que entraram aqui um pouco contrariados, vou ter que estudar isso tudo antes de teoria para depois ir para a clínica. Mas depois que eles entram na clínica e quando saem do curso, eles falam como foi importante eles terem percebido que foi legal ter estudado antes, que eles aproveitaram melhor a prática. Então, Maurício... Eu acho que o aluno só tem essa percepção no pós, né, de tudo isso, né? Exato. Às vezes a gente fala assim, puxa, o professor foi rigoroso, exigiu da gente isso ou aquilo outro, e quando o curso está fluindo, já passou da metade dele, é que o aluno tem essa percepção.
pô, foi legal essa cobrança do professor. E isso dá a sensação da né? missão cumprida. Falei, poxa, ele entrou aqui meio receoso e depois ele percebeu como foi bom que tenha sido dessa maneira. Inclusive, até tem uma coisa engraçada. Eu fui perguntar para uma das atuais alunas que está até em clínica, fazendo a prática dela, eu brinquei com ela. Fulana, como é que está sendo o curso para você de cirurgia oral? Está gostando do curso? Não está gostando? Ela me respondeu o seguinte, ele serviu para eu aprender que eu não sabia nada. Que bom, né? Que bom que ela entendeu que não sabia, porque a gente no início tem a ilusão do conhecimento, né? A gente acha que conhece muita coisa. E é o que eu digo sempre para todos eles, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto a gente não sabe. Isso serve para mim, serve para você. Eu não sou um profissional pronto, você não é um profissional pronto, a gente está sempre melhorando, sempre aprendendo. Isso faz parte. Essa curva de aprendizado é um raio de uma curva que não acaba nunca. É verdade. A curva vai indo, você não vê o fim, você não enxerga a reta. É difícil, né? Parece que você está no meio da curva o tempo todo. Mas é importante a gente entender que a gente precisa estar lá. Né? Então, no início, você não tem a noção ainda do quanto você não sabe. Então, você vai tirar uma dúvida, você tira a sua dúvida, você ganha outras 5 novas. Aí você tira mais uma, 2, ganha mais 5 novas. Então você está sempre tendo mais dúvidas do que certezas. Isso é o que faz a gente crescer cada vez mais. Não adianta. Eu falo com eles, olha, eu dou aula de anestesiologia, de cirurgia oral. Aí alguns alunos, coitadinhos, na ilusão, eles pensam o quê? Que eu, quando vou pegar um paciente para atender, eu sou a perfeição. Eu tenho dificuldade de tirar alguns dentes até hoje. Tem paciente que eu tenho dificuldade de anestesiar até hoje. Isso tudo faz parte. Isso é rotina, é a vida. Se a gente acha que vai acertar tudo, fazer tudo certinho sempre, você está absolutamente, redondamente enganado. Eu tenho várias dificuldades no dia a dia. Ontem mesmo, no hospital, eu fui tentar fazer um procedimento com uma anestesia extraoral, que eu dou aula disso, eu explico para os alunos como é que faz, e não obtive o êxito que eu gostaria. Eu consegui concluir o tratamento, mas não foi da forma que eu gostaria. Não é porque eu dou aula do assunto que eu vou acertar sempre. Então tem procedimentos que tem uma curva de aprendizado muito longa. Eu posso fazer aquilo há 20 anos, que eu vou continuar cada vez que eu for fazer, eu talvez tenha alguma dificuldade nova, é um paciente novo, é uma coisa nova. Então não adianta. Hoje nas redes sociais, as pessoas só vendem perfeição. É tudo bonito, perfeito, os melhores profissionais, as referências, isso e aquilo. É muito bonito do ponto de vista do marketing, mas a vida real ela não é assim. A gente tem resultados que não são satisfatórios, a gente tem pacientes que a gente eventualmente não consegue tratar como a gente gostaria e está tudo bem, faz parte. O que a gente precisa fazer é melhorar para que a gente tenha cada vez mais, né, uma quantidade maior de acertos do que de erros. Agora, perfeição, isso não existe. E isso explica, com toda certeza, a ansiedade das pessoas hoje. Todo mundo é muito ansioso, muito desesperado, muito preocupado. Parece que você é o pior do mundo, porque você só vê perfeição nas redes sociais. Então, desencanem com isso. Isso não é a realidade. Todo profissional que vende uma vida perfeitinha no Instagram pode ter certeza que eles têm os problemas do dia a dia. E está tudo bem. Não tem nada de errado nisso. Ricardo, agora vamos falar de projetos futuros, né? Novos cursos e uma novidade aí que vem para agregar um valor, acredito eu, muito grande no seu trabalho, no seu curso de cirurgia, assim como nos outros cursos, onde nós também pretendemos implantar essa metodologia de ensino, que é o Cadaver Lab, o Cadaver Fresh Frozen. Muito bacana, né? Essa oportunidade que chegou aí através dessa nova estrutura aí, que aliás está fantástica, né? Para quem não conhece, eu sugiro que venha aqui conhecer. Visitar, né? Sem dúvida. E a gente vai conseguir encaixar algum módulo, né? Desses cadáveres frescos, né? Dessas peças, em algo demonstrativo no curso de cirurgia oral. Sim, pretendemos fazer isso. Vamos organizar isso de uma forma legal. Mas além disso, a gente também está com um projeto de fazer cursos novos, né, de curta duração até, mas que sejam cursos mais específicos de técnicas operatórias, seja o que for, né, de fixação esquelética, de cirurgia ortognática, de acessos cirúrgicos, de cirurgias de articulação temporomandibular, enfim, né, de dissecção, artroscopia, exatamente, de dissecção, né, apenas com finalidade de estudo de anatomia, enfim, cursos mais curtos, né? Além desses cursos que utilizaremos esses cadáveres, a gente também, como já fizemos, né, numa primeira ocasião, fizemos um dia inteiro aqui especificamente de anestesiologia.
foi um dia muito bacana. Foi um curso bem legal. Foi um dia muito bacana, as pessoas gostaram, tivemos um feedback muito bom. Vamos repetir em breve. Faremos também cursos também de curta duração, com algumas turmas de suturas, né? Cursos de incisões, retalhos e suturas, que também é uma demanda muito grande do pessoal acadêmico. Uma carência, né? Para esse tipo de aprendizado. Então, assim, até para deixar claro, né, para os alunos que são universitários ainda, para eles entenderem que isso é um questionamento, Maurício, que fazem muito para a gente. Não adianta, a gente precisa seguir a legislação. Então não tem jeito. Eu já sei até do que você vai falar. Pois é, então não adianta. O aluno, o acadêmico, o graduando, ele só pode atender pacientes dentro da sua instituição de ensino superior e supervisionado pelos seus professores. Ou em instituições que tenham um convênio formal com a graduação, com a universidade. Fora disso, não pode. Eu sei que tem gente que faz cursos por aí. Isso não é... desejo, uma necessidade muito grande do graduando já colocar a mão no paciente e sair fazendo as Então coisas. Não adianta. É contra a regra, é contra a lei. Eu não posso colocar alunos de graduação aqui dentro e esses alunos atenderem pacientes na clínica. Isso está errado. E o que está errado a gente não faz. Tá? E é importante deixar isso claro, que a gente não faz não é porque a gente não quer. Sim. Né? É que a gente segue a legislação, o Código de Ética Profissional, né? Porque Exatamente. afinal de contas todos têm suas responsabilidades. Exatamente, isso é obrigação, a gente não está fazendo nada demais. Então, assim, agora, claro que a gente entende que existe uma demanda dos alunos em fazerem cursos fora. Então, para esses alunos, a gente faz cursos teóricos, não tem problema. Curso teórico de anestesiologia, curso laboratorial de técnicas de sutura, retalho, isso não tem problema nenhum. Clubes de revista, tipo discussão de casos, isso tudo a gente pode fazer. Agora, o que não pode só é atender o que não pode atender paciente. Ele não está habilitado para isso. Exatamente. Então, no nosso curso de atualização em cirurgia oral, você pode entrar quando você estiver no último período, que você vai fazer todo o módulo teórico, isso não tem problema nenhum. E aí, quando você já tiver concluído a sua graduação, você já pode entrar na clínica e atender os pacientes. Então, caso isso seja feito de outra forma, não existe jeitinho, gente, não dá. Isso aí vocês estão incorrendo exercício ilegal da profissão e nós como cúmplices. Então, está tudo errado e o que é errado a gente não faz. Então, isso tem que ficar bastante claro. Que bom, Ricardo, que você tem esse entendimento, que além da gente vislumbrar, né, esses projetos de futuro, de cursos novos, de cadáver lab, enfim, existe uma consciência muito grande no sentido de praticar aquilo que a legislação determina, aquilo que é legal e aquilo que é ético. Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de encerrar aqui, caminhar aqui para o encerramento do nosso podcast, antes de fazer o meu agradecimento ao grande profissional que você é, né, de te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de fazer. Qual seria o teu conselho para aquele profissional que deseja ingressar no mundo da cirurgia, seja ela cirurgia ambulatorial, seja ela cirurgia de ambiente hospitalar, né? Qual o teu conselho? O que você diz para esses alunos que estão saindo da faculdade, ou até mesmo aqueles que já estão há algum tempo na profissão, mas que gostariam de fazer cirurgia e até mesmo ingressar no mundo da cirurgia bucomaxilofacial? Essa pergunta é clássica, né? E para qualquer podcast, qualquer apresentação, todo mundo no final sempre pergunta isso para quem está falando. E assim, a resposta, Maurício, eu acho que acaba sendo a mesma para qualquer área. Essa resposta não é para cirurgia, essa resposta serve para endo, serve para pério, serve para direito, serve para engenharia, tudo, né? Serve para qualquer coisa. Mas o bom é a gente ouvir de quem já está trilhando então, o caminho de sucesso. Exatamente. E por falar em caminho, né? Regra número 1, não existem atalhos. Né? Não existem atalhos. Se alguém vender atalhos, é errado. Isso é ilusão. Não existem atalhos. É preciso passar, né, por todo o caminho, né, que na verdade não acaba. Não dá para pular etapa, não dá para colocar a carroça na frente dos bois. A única coisa que eu peço e que a gente às vezes... hoje a gente vê de tudo, né, na internet, mas é vocês manterem o foco, manterem a seriedade no que vocês estão fazendo e entender a responsabilidade daquilo que a gente faz. Então, existem algumas frases, né, que norteiam aí a nossa vida. Eu não sei exatamente de quem é a frase, mas muita gente usa isso em algumas aulas por aí, eu já usei também. Então, a primeira delas, apesar de ser em inglês, né, a gente fala em português, que é que bons resultados vêm da experiência, né, e a experiência vem de maus resultados. Então, não tem jeito. Você tem que treinar, estudar, fazer, você vai ter resultados ruins e você vai melhorando. Então, isso aí é fantástico e é absolutamente verdadeiro. Outra coisa é cuidado com quem vocês andam, né? Misturem-se aos bons, não confundam, jamais confundam aquele professor ou professora, não importa, aquele que é bom de chopp, é bom de papo, de sentar na mesa do bar para conversar,
com aqueles que são os bons para vocês acompanharem do ponto de vista profissional, né? Acompanhe pessoas que, antes de serem pessoas maravilhosas do ponto de vista técnico, que sejam, primeiro, excelentes seres humanos, né? Pessoas que se preocupem com os pacientes, né? Que queiram o bem-estar do outro, que a preocupação fundamental não seja dinheiro, isso é o primeiro passo. Tá? Segundo, que seja resultado. Exato, é você pegar essas pessoas e carregar para a vida. Né? Segundo, sejam sempre gratos, né? Às pessoas que dão oportunidade, as pessoas que, em detrimento do seu conforto pessoal, preferem ter um pouquinho de problema para poder ajudar, né, a te criar, ajudar a criar um bom profissional, a colaborar com a sua formação de forma efetiva. Eu nunca paguei um centavo, por exemplo, ao professor Silvio, ao Alexandre, simplesmente pessoas que me ajudaram por ajudar. São valores que não têm preço. Exatamente, isso é da pessoa, isso é do ser humano. Então, a essas pessoas vocês têm que ter uma gratidão absolutamente eterna. E como eu vi hoje, inclusive, né, por acaso eu vi um vídeo hoje que do artista lá famoso que está com Parkinson, o Michael J. Fox, né? Ele falou numa entrevista uma frase absolutamente perfeita. Dos anos 80. Exatamente. Né? Mas ele disse, perguntaram para ele como que ele consegue viver, né, com tanto sofrimento, com tanta... Uma pessoa que foi top, né, de Hollywood, com tanto sucesso, tanta fama, tanto dinheiro, e hoje ele está na situação, né, que ele está. Né, e ele fala uma coisa muito, muito importante. Ele fala, eu tive épocas na minha vida que foram maravilhosas. Né? Cheguei no auge de Hollywood, né, dinheiro, fama, isso trouxe muita coisa. Ele fala uma coisa certa, ele fala com gratidão, né, o otimismo é sustentável. Então eu acho isso uma coisa absolutamente muito fantástica, né? Apesar de toda a dificuldade que você estiver passando, se você tiver gratidão por tudo de bom que você já passou, por todas as oportunidades que você teve, por todo mundo que acreditou em você, você sempre vai ter algo com que buscar, né? Por que trabalhar mais? Para que ajudar os outros? Se você não puder trabalhar porque tem problema físico, que você ajude alguém com as experiências que você já teve, enfim. A sua história sempre tem valor. Se você por algum motivo está impedido de exercer alguma parte da sua profissão, pode ter certeza que você tem tanta história para trás que quem está começando agora, isso é um material que vale ouro. E a gente sempre tem alguma coisa para ajudar quem está precisando. Basicamente e aí, o que a gente pode ter, a única certeza que a gente pode ter é que você é a única pessoa capaz de escrever a sua própria história. Sim, né? Com toda certeza. E daí os mentores são as pessoas onde a gente nos inspira, né? Como o Silvio, como o Alexandre, que a gente citou aqui como pessoas de exemplo na profissão, são grandes ícones da cirurgia. E você poder replicar isso adiante é fantástico. Isso é fantástico. É bom demais. Muito bom. Ricardo, gostaria de agradecer a tua presença. A entrevista foi maravilhosa, extremamente esclarecedor em todos os pontos. E acabamos a garrafa de vinho. E acabamos a garrafa de vinho. Né? Eu espero abrirmos mais algumas outras. Bom, espero poder contar contigo mais vezes aqui em outras oportunidades de entrevista. E assim, de coração, agradecer a parceria, né? O acreditar na nossa instituição. É um grande prazer que a gente tem você aqui como professor e amigo, né, nos nossos cursos de pós-graduação. Penso exatamente a mesma coisa e trabalhar num ambiente com pessoas desse nível que a gente conhece, isso não tem preço. Eu não trabalho com um chefe, com outros professores, eu trabalho antes de tudo realmente com amigos. Você sabe disso. Que bom, a gente tem uma relação muito próxima e dessa maneira tudo flui sempre muito melhor. Agradeço a todos vocês que tiveram a oportunidade e a paciência de assistirem de ouvir a gente por esse longo período aí. Seja de manhã, de tarde ou de noite, a hora que você estiver assistindo, que você possa brindar com um vinhozinho que sempre traz mais calma e alegria. Perfeito. Pessoal, então chegamos ao fim de mais um podcast da SM, né? E aguardem pelos próximos. Muitas novidades estão a caminho. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até lá. Busca de um tratamento. Tá caceta, agora vai ter que cortar essa foi um erro de gravação.